Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante importante dentro da química orgânica, que é a bioquímica. E olha só, o próprio nome já diz: a bioquímica é o ramo da química que estuda os compostos presentes nos seres vivos. Existem várias e várias classes de compostos que são encontrados em seres vivos, porém, nós vamos focar nos três principais, que são os lipídios, os carboidratos e aminoácidos e proteínas, que também são chamados de macronutrientes. Então, para essa aula não ficar muito longa, eu vou dividi-la em duas partes. Vou primeiro falar sobre lipídios e carboidratos e depois gravar um segundo vídeo falando só sobre aminoácidos e proteínas. Então, vamos embora. Pessoal, então, os lipídios são compostos insolúveis em água de aspecto gorduroso ou oleoso. Então, são os óleos e as gorduras e outros compostos similares. Então, todos esses compostos, né, independente da sua subclassificação, eles têm em comum o fato de serem formados por longas cadeias carbônicas. Então, esses compostos, né, como a gente já falou em outras aulas, eles são compostos apolares que têm baixíssima solubilidade em água. Tá? Então, a gente já tinha falado um pouquinho, né, lá na aula sobre ésteres, nós já tínhamos falado um pouquinho sobre os óleos e as gorduras. Então, os óleos e gorduras são as reservas, eles constituem a reserva energética, respectivamente, de vegetais e de animais, né? Só que a diferença entre um e outro é que os óleos são líquidos à temperatura ambiente e as gorduras são sólidas, tá? Isso porque os óleos são formados por cadeias insaturadas, tá? Então essas cadeias insaturadas favorecem aí a molécula estar no estado líquido à temperatura ambiente, e as gorduras, como são formadas por cadeias saturadas, são sólidas à temperatura ambiente, ok? Então, os óleos e gorduras são ésteres de ácidos graxos, né, que são ácidos de cadeia longa, e também são derivados do glicerol, que é aquele álcool que tem três carbonos e três hidroxilas, ok? Além dos óleos e gorduras, existem outros lipídios, então, como, por exemplo, as ceras, tá? As ceras também são ésteres de ácidos graxos, mas aí, vamos lembrar, né, que o éster é o produto da reação entre um ácido e um álcool, tudo bem? Então, as ceras são ésteres de ácidos graxos, né, semelhantemente aos óleos e gorduras, só que elas não são formadas por glicerol, são formadas por outros álcoois monohidroxílicos de cadeia longa, tá? Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouquinho. Os esteroides eu vou explicar daqui a pouco também, vou mostrar com figuras. Existem também fosfolipídios, que são componentes das membranas das nossas células, né? Então, como o próprio nome já sugere, tem o elemento fósforo aí no meio. E os terpenos são encontrados em óleos essenciais, né? Óleos essenciais têm esse nome porque eles são bastante voláteis e têm cheiro característicos, então são encontrados principalmente em plantas que apresentam odores, ok? Então, né, como nós já havíamos visto em aulas passadas, os óleos e gorduras são formados por ácidos graxos, né, então onde R1, R2, R3 e etc. são cadeias longas, e pelo glicerol, que é este álcool aqui. Então, essa é uma reação de esterificação, né? Na esterificação são formadas moléculas de água, tá? E a composição de óleos e gorduras tem essa característica aqui. Tudo bem? Aí o que vai diferenciar o óleo da gordura, ou diferenciar tipos de óleos de plantas diferentes, é justamente a composição dessas cadeias carbônicas aqui. Beleza, gente? As ceras, então, como eu falei, são derivadas de ácidos graxos e álcoois também de cadeia longa. Então, elas podem ter origem tanto animal quanto vegetal. Então, só lembrando, a parte que tem a carbonila é derivada do ácido graxo, e a parte que tem o oxigênio que se liga a dois carbonos é derivado do álcool, tá? Então, a cera de carnaúba vem dessa planta, né, chamada carnaúba, logicamente, e a lanolina é extraída, né, ela é um subproduto
da indústria de lã. Ela é extraída, né, de glândulas presentes em ovelhas. Os esteroides são derivados dessa estrutura aqui que eu estou circulando. Então, nessa estrutura existem 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros, né? E os 4 fundidos um no outro, né? O que significa dizer que eles estão fundidos, né? Que eles dividem pelo menos 2 carbonos entre si. Então, vocês podem reparar que a testosterona, a progesterona, o cortisol, que é o hormônio do estresse, o colesterol, estradiol, que é um outro hormônio feminino, todos eles têm esse esqueleto carbônico. E o que diferencia uma estrutura da outra, né, um composto do outro, são os grupos funcionais, né, as ramificações que estão ligadas a ele. Então, olha só que interessante. Além desses compostos terem vários carbonos assimétricos, né, vários carbonos quirais, eles também têm uma estrutura semelhante, mas que se difere um pouquinho, né, de acordo com esses grupos funcionais. Isso mostra que pequenas diferenças na estrutura da molécula vão fazer com que essas moléculas tenham funções diversas, né, tenham efeitos diferentes no nosso metabolismo. Então, olha que interessante, tanto a testosterona, que é um hormônio masculino, mas que as mulheres também produzem em baixa quantidade, tem uma estrutura muito parecida com a progesterona, que é um hormônio feminino, tá? Olha só que interessante. E outra coisa que eu gostaria de destacar é que todos esses hormônios são derivados do colesterol, tá? Porque eles têm a cadeia carbônica aqui parecida. Então, né, o colesterol muitas vezes é visto como um vilão, porque ele está associado a doenças cardiovasculares, né? Mas o colesterol é uma molécula muito importante, né, no nosso organismo, porque através do colesterol são produzidos diversos hormônios, tá? O colesterol é precursor de vários hormônios aí que são importantes no nosso organismo. O fosfolipídio, né, como o próprio nome já sugere, eles são formados, né, eles têm esse grupo fosfato na molécula, tá? Então, geralmente esse fosfato aparece aqui carregado negativamente e ligado a ele tem um nitrogênio, né, um grupo amino, né, também carregado positivamente, e eles formam a membrana das nossas células, tá? Eles estão presentes nas membranas das nossas células. Esse daqui, né, essa estrutura, ela representa a lecitina, que também é usada como emulsificante na indústria alimentícia. O que é um emulsificante? Ele favorece a formação de emulsões. Emulsões são misturas que têm uma fase oleosa e uma fase aquosa, que estão finamente divididas, então a olho nu elas parecem ser uma mistura homogênea. Então, maionese, cremes, né, todas as misturas que têm um aspecto cremoso, mas que tem tanto água quanto lipídios na sua composição, elas são emulsões. Então, essas moléculas emulsionantes, né, emulsificantes, elas têm a função de fazer com que essa emulsão fique estável, ou seja, que as fases aquosa e oleosa não se separem com o decorrer do tempo. Beleza, gente? E finalmente, os terpenos são substâncias derivadas do isopreno. O isopreno é essa estrutura aqui, que forma uma cadeia de 4 carbonos com uma ramificação metila e 2 ligações duplas. Então, vocês podem reparar que essa estrutura se repete aqui nas demais. Tudo bem? Então, existem terpenos de diversos tamanhos de cadeia, né? Mas eles são todos múltiplos de 5, né? Por ser derivados do isopreno. E eles são considerados metabólitos secundários de plantas. Por que eles são considerados metabólitos secundários? Porque eles não são essenciais para a sobrevivência de um indivíduo, né? Então, por exemplo, o carboidrato serve como reserva de energia, alguns lipídios servem como reserva de energia,
tá? O isopreno ele não tem a função de sobrevivência, mas ele tem muitas vezes a função de comunicação. Então, por exemplo, o limoneno, a gente já falou dele na aula de isomeria ótica, ele é encontrado na casca do limão e da laranja, né? Então, ele está relacionado em atrair insetos polinizadores. Tem outros terpenos que são relacionados, que eles formam feromônios, né? Que algumas plantas utilizam para espantar os insetos herbívoros, tá? Então, eles não servem para a sobrevivência daquela planta em si, daquele indivíduo, mas eles têm outras funções no metabolismo, que é chamado de metabolismo secundário. Tá? Então, existem aqui muitos exemplos, eu trouxe apenas algum deles, tá? Então, olha só que interessante, os terpenos que têm cadeias maiores também têm função para o nosso organismo, né? O beta-caroteno encontrado em cenoura, abóbora, né, vegetais alaranjados, é um precursor da vitamina A, por isso que ele é importante dele existir na nossa alimentação. O licopeno, que é encontrado no tomate, está relacionado à prevenção do câncer de próstata. Então, meninos, ó, comer tomate faz bem para a saúde da próstata. Tá? Então, esses são apenas alguns exemplos, né? Existe aí uma infinidade de terpenos com vários efeitos biológicos aí. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Bom, os carboidratos são também conhecidos como hidratos de carbono. O que essa palavra hidrato sugere? Né? Sugere a palavra água. Então, esse nome carboidrato é derivado da fórmula geral dessa classe de compostos. Então, de forma geral, existem, né, átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio na molécula, só que necessariamente tem que ter a proporção de 2 átomos de hidrogênio para cada um de oxigênio, tá? Aí essa letra X e letra Y representa o número de átomos de carbono, né? E o número de moléculas de água. Então, os carboidratos seguem essa proporção. Por que os carboidratos são importantes do ponto de vista metabólico? Porque eles também servem como reserva de energia. Então, em algumas plantas ele também possui função estrutural, né? Ele faz parte da composição ali do organismo, tá? Então, eu vou falar de alguns exemplos daqui a pouco. Então, como que a gente, pela fórmula molecular, a gente pode saber se um determinado composto considerado um carboidrato ou não? Então, a gente verifica se na fórmula existem 2 hidrogênios para cada oxigênio, tá? Independente do número de carbonos. Então, por exemplo, a sacarose, que é o açúcar derivado da cana, ele tem fórmula C12H22O11, tá? Então, 22 carbonos, 11 oxigênios, tá na proporção de 2 para 1. Logo, ele é um carboidrato, tá bom? O etanol, ele é um carboidrato? Ele também tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que no caso, a proporção aqui entre hidrogênios e oxigênios é diferente de 2 para 1, tá? Então, o etanol, apesar de ter esses 3 elementos na sua composição, mas ele não é classificado como carboidrato, tá? Ele não tem função energética no nosso organismo, né? Enfim. E daí os carboidratos podem ser classificados de acordo com o número de unidades estruturais que estão ali presentes. Então, por exemplo, os monossacarídeos, né? O nome sacarídeo, ele remete à palavra açúcar. Então, e a palavra mono remete a uma unidade. Então, monossacarídeos são compostos, né? São carboidratos bastante simples, né? São os carboidratos mais simples que existem e eles não podem ser, né, quebrados entre aspas em carboidratos menores, tá? Eles não existe nenhum carboidrato menor do que eles, então por isso que ele é chamado de monossacarídeo, né? Ele é uma unidade única. Então, olha só que interessante, aqui a gente pode verificar que, né, nessas duas cadeias carbônicas que estão sendo mostradas, né, nessas 4, na verdade, existe vários grupos hidroxilas, né?
e também tem a carbonila. Então, aqui, no caso, a glucose, né, a D-glucose e a L-glucose, que são isômeros óticos, eles são classificados como aldoses, ou seja, tem o grupo aldeído e tem vários OHs que são características de álcoois. Tá? Então, por ter esse monte de hidroxilas aqui na estrutura, esses compostos são bastante solúveis em água, porque aí essas hidroxilas vão interagir com a água através de ligações de hidrogênio. Tá? A glicose, ela já tem uma estrutura bem parecida aqui com a glucose, mas ela apresenta um anel fechado, né? Ela apresenta uma cadeia fechada heterogênea aqui, tá bom? Então, os monossacarídeos têm estruturas parecidas, mas aí tem pequenas diferenças entre eles. A frutose tem uma estrutura bem parecida com a glicose, mas a diferença é a posição dessa carbonila aqui. Tá? Então, a frutose de cadeia fechada apresenta 5 membros no anel e não 6, né, ao contrário da glicose, e ela é uma cetose, tá? Porque ela tem grupo cetona aqui na sua molécula. Tudo bem? Daí, esses que eu falei são monossacarídeos, são as menores unidades possíveis, né? E é claro que eu estou falando dos principais, não estou falando de todos. Os disacarídeos, o próprio nome já sugere, é formado pela união de duas moléculas de monossacarídeos. Então, elas se ligam, né, uma na outra quimicamente, né, por ligação covalente, e nessa ligação acontece a eliminação de uma molécula de água, tá? De uma maneira parecida com o que acontece na esterificação, por exemplo, tá? Então, e os disacarídeos, como eles são formados por cadeias relativamente pequenas, então eles ainda assim são solúveis em água, ok? E existem os polissacarídeos, que são macromoléculas que são polímeros de monossacarídeos, ou seja, eles têm várias unidades de monossacarídeos se repetindo na molécula. Então, como eles são moléculas muito grandes, né? Por mais que existam vários grupos de hidroxila, a cadeia carbônica é muito grande. Então, isso faz com que os polissacarídeos não sejam solúveis em água. Então, tem dois exemplos, né? Existem dois polissacarídeos bastante importantes, né? Um deles é o amido, que possui função energética. Então, eu acredito que todo mundo já deva ter usado amido de milho em casa para fazer bolo, né? Que tem um nome comercial de maizena, né? Mas claro que existem outras marcas, eu não estou aqui fazendo propaganda. Então, se você pegar um pouquinho desse amido e misturar com a água, a gente percebe que ele não se dissolve, justamente porque ele tem essa cadeia carbônica muito grande. Então, o amido possui função energética para as plantas, né? Porque da mesma maneira que nós animais acumulamos gordura no nosso organismo como reserva de energia, as plantas acumulam amido, tá? E o seu monômero é a alfa-glicose. Então, eu até tinha esquecido de comentar, eu vou voltar aqui, peço desculpas pelo engano. Então, a diferença entre a alfa-glicose e a beta-glicose é a posição desse grupo hidroxila que está ligado ao carbono, que é vizinho ao oxigênio do anel, tá? Então, a posição dos dois difere um do outro. Então, existe a alfa e a beta-glicose e também existe a alfa e a beta-frutose, né? Então, na alfa-frutose, a hidroxila que está ligada ao carbono vizinho ao oxigênio do anel está em lado oposto a esse grupo CH2OH. Tá? Na beta-frutose, esses dois grupos aparecem do mesmo lado. Então, né, voltando lá para os polissacarídeos, o amido ele é formado por várias unidades repetitivas de alfa-glicose. Tá? Então, na cadeia existem centenas dessas glicoses repetidas. Então, daí dá para ter uma ideia de quão grandes são essas moléculas, tá?
O amido, né, nós humanos conseguimos digerir, né? Quando a gente come um bolo ou um pão, né, a farinha é rica em amido, então a gente consegue digerir normalmente o amido, tá? Então, nós temos enzimas digestivas que vão quebrar esse amido em nos seus respectivos monossacarídeos. Aí, esses monossacarídeos é que são absorvidos no nosso organismo, tá? O que significa dizer que é absorvido? Significa dizer que ele atravessa lá as paredes do nosso intestino, atravessa as vilosidades intestinais e vai para a nossa corrente sanguínea para que o nosso organismo possa aproveitar aquele açúcar para a produção de energia, ou simplesmente aquele açúcar vai ser, se a gente comer em excesso, né, comer mais do que precisa, ele vai ser transformado em gordura, né, e aí que vem os pneuzinhos, né, a gente acumula no nosso organismo na forma de gordura, tá? Então, um polissacarídeo muito importante é o amido, e outro que é muito importante é a celulose, tá? A celulose, ela está presente na madeira, está presente no papel, e a diferença entre a celulose e o amido é que a celulose é formada por beta-glicose, enquanto o amido é formado por alfa-glicose. Então, a celulose não tem função energética, ela tem função estrutural, ou seja, ela forma a parede celular das plantas para dar sustentação a elas, né? Porque as plantas não têm ossos, então elas têm que ter uma certa rigidez para se manter em pé, né? Para manter a sua estrutura ali. Então, nós, humanos, não temos enzimas digestivas para digerir a celulose. Então, a celulose no nosso organismo, ele nutricionalmente é classificado como fibra alimentar, tá? Então, mas se a gente não digere, por que a gente precisa se alimentar dessas fibras, né? Porque elas são muito importantes para o trânsito intestinal, né? Para a gente não ficar entupido. Então, apesar da celulose não ser digerida do nosso organismo, né? Dela sair da maneira que entrou, ela é importante justamente para permitir o fluxo intestinal aí bem funcionando. Beleza, gente? Outros polissacarídeos importantes são o glicogênio, que é uma reserva energética presente no fígado e nos músculos, então eles são formados por também, né, por monossacarídeos, mas em uma quantidade menor do que o amido, tá? Então ele fica lá presente no fígado e nos músculos para poder dar aquela energia para a gente poder fazer o nosso trabalho, né, para o nosso metabolismo funcionar, enfim. E a quitina e a quitosana, ela está presente na estrutura de exoesqueleto de artrópode. O que é o exoesqueleto? É a casquinha, né? Então, a casquinha da barata, por exemplo, ela é formada por quitina, tá? A quitina é um polissacarídeo que tem função estrutural. Beleza, minha gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na aula sobre aminoácidos e proteínas. Tchau, tchau.